Total. O que Aristóteles chamava de ciência primeira, né? Uhum. Tudo começa em você conseguir determinar qual é a substância, a ousia, como eles falam, que caracteriza um ser sendo o que ele é e não outro ser. É claro que essa discussão é uma discussão que vai às raias, né? Agora, a parte do Kant, eu acho, Joel, que existe um certo temperamento, assim como tem gente que é artista, tem gente que se comunica muito bem, gente que tem cabeça para negócio, gente que tem cabeça para engenheiro. Eu acho que tem um certo temperamento, muitas vezes contemplativo, que vê o mundo de um jeito esquisito, que olha para coisas que normalmente as outras pessoas não olham. E é por isso que você tem um cara como Kant, que tem até uma piada que se falava na faculdade, na USP, que era assim, imagina que a Unesco pediu um tratado sobre elefantes. E aí chamou um filósofo inglês, um francês e um alemão. O inglês viajou pela África, pela Índia, ficou um ano viajando, depois escreveu um artigo de 10 páginas sobre o elefante. O francês se concentrou na temática reprodutiva do elefante. O elefante, o amor, a vida sexual dos elefantes. O alemão ficou dentro de casa, nunca saiu do quarto, nunca viu um elefante na vida, escreveu uma obra de 1000 páginas, cujo título era Introdução à Representação de Todo Elefante Possível. Né? Então, assim, é uma característica da filosofia alemã, essa coisa abissal na lida com os conceitos, sabe? E o Kant seguramente é um cara que tinha um talento gigantesco para especulação racional. Total. Que percebeu uma série de problemas ali, a perda da tradição, dos hábitos, dos costumes, o nascimento da modernidade, a necessidade de fundamentar a moral na razão, porque não ia dar para fundamentar na religião nem na metafísica. Então ele está ali no final do século XVIII, né? Ele teve umas intuições muito poderosas, escrevia especulativamente muito bem e estava em diálogo e lendo muitos filósofos. Você não consegue fazer filosofia sem ler muito filósofo. Não existe isso. Não existe isso. E ele tem ali uma formação, seja em filosofia grega, seja em filosofia medieval, seja em filósofos mais próximos, sim, todo o iluminismo francês que veio antes dele, o Jean-Jacques Rousseau, filosofia inglesa. Então, é uma atividade que requer um certo temperamento e uma capacidade de erudição gigantesca. Sim. Para fazer filosofia. Não, é demais. Você falou sobre estudar filósofos. Para ser filósofo tem que ter uma robustez filosófica de estudar, não dá pra ter que conversar com os caras, ter que perguntar, ter que sentar todo mundo na mesa, bater papo. Eu queria saber como que é uma rotina de estudos tua, uma rotina de estudos de um filósofo, uma rotina de estudos de quem estuda filosofia. Como é que funciona? Livro atrás de livro, vários livros ao mesmo tempo, lê uma coisa, busca outra. Como é que funciona esse processo? Se você é um professor de filosofia e você faz isso o tempo inteiro, por uma série de razões, seja financeira ou porque é o que você gosta, sei lá, então o seu dia a dia é um tanto diferente de alguém que exerce a filosofia como atividade pública, de fato, que está no debate público. Né? Quando você está no debate público, quando você só dá aula de filosofia, então você tem, e hoje em dia isso é cada vez pior, você tem que dar conta daqueles programas que normalmente hoje são super engessados. A universidade hoje é uma bosta, cada vez mais, né? Tudo engessado, burocratizado, sabe? Assim, é uma espécie de... Quem administra é cada vez mais gente medíocre, sim, certo? Isso é um problemão, é uma outra coisa, mas isso aí não é só no Brasil, isso não é um problema só nosso. Bom, mas assim, quando você vai, digamos, para não ser só professor de filosofia, mas filósofo, porque o filósofo que se constituiu como filósofo na história foram filósofos públicos, no sentido de que participaram do debate da sua época. Alguns até exerceram cargos públicos e tal. Essa condição, que você perguntou qual é a minha rotina, eu nesta condição, porque já no primeiro ano de filosofia, eu já tinha um foco de ir para a mídia, né? Esse era um objetivo. Quer dizer, quando eu desisti da medicina no 5º ano para ir para a filosofia, eu fui para a guerra. É mesmo? Foi decidido, focadaço. Fui com foco de que eu ia escrever na Ilustrada. Eu tinha esse objetivo no primeiro ano de filosofia. Uhum. Porque então eu queria estar no espaço pauta discussão.
Legal. Que está presente, que é relevante, que briga, que participa ali. Então, como eu tinha esse foco e a minha rotina é assim, eu leio muito, eu sempre fui muito, isso já na medicina, eu era muito disciplinado, eu consigo ler várias horas no dia e não me entedio, né? É claro que hoje eu trabalho dentro da minha biblioteca, então de repente eu penso num livro, eu tenho que pegar, como você falou, eu li uma coisa, lembro de outra, Sim. Então eu vou lá e pego aquele livro e muitos são riscados, anotados, não sei o quê. Eu escrevo. Sim. E quando você escreve semanalmente no jornal, fica mais fácil ainda escrever. Entendi. Quanto mais você escreve, mais você escreve. Né? Entendi. E eu quase não dou mais aula hoje, porque inclusive não tenho agenda. E aí, assim, depende... Porque a minha rotina, às vezes eu tenho palestra, às vezes eu tenho que viajar, depende do que a Camila inventa, entendeu? Então, assim, mas assim, se eu não tenho que viajar ou para trabalhar, eu quero dizer, alguma coisa assim, o que eu faço basicamente é ler e escrever. A gente faz os cursos, grava os cursos, então tem esse trabalho, digamos assim, com as redes sociais, então o canal do YouTube, né? Digamos assim, essa parte que tem a sua especificidade, ainda que seja trabalho de conteúdo, mas o que sustenta isso tudo, na TV Cultura também é a mesma coisa, é uma disciplina de leitura e escrita contínua. Contínua. O tempo todo dia.